Marcos capítulo 15, o versículo 14. Aqui Jesus ele está diante ali de Pilatos, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus e também diante da multidão. Muitos que seguiam a Jesus estão também, talvez, aqui no meio da multidão, aqueles que eram fiéis a ele, mas aqueles que só queriam algo de Jesus, algo material que Jesus fizesse para eles. Mas Jesus, ele conhece o coração do homem. O texto diz aqui, Marcos 15, 14. Mas Pilatos disse-lhe, mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam, crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. A multidão, ela gosta que o desejo dela seja realizado. Jesus está aqui diante de homens cruéis. Mas João capítulo 6, o versículo 60, que fala aqui da multidão, e o texto diz aqui algo interessante. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, e vós escandalizai? Perguntando aos seus discípulos. Que seria, pois, se viesse a subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne é fraca. Nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era os que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Responderam, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós se tu tens as palavras da vida eterna? As pessoas não gostaram de ouvir Jesus falar nos textos anteriores de João 6. Vocês estão me procurando, não por causa da palavra, nem por causa dos milagres, mas vocês querem comida. Então não podemos dizer, mas essa multidão que estava aqui no show que Pilatos e os principais sacerdotes, os líderes religiosos fizeram, eles foram realizadas. E muitas vezes a multidão faz com que pessoas fiquem no meio dela. Mas os discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus, poderiam estar aqui no meio da multidão, porque era um espaço livre. Apesar que existia a questão do medo, porque o ser humano ele tem medo. Não sabemos se os discípulos, os seguidores, estavam ali ouvindo esse julgamento, mas pelas fontes nós temos também. E eles estavam ali, provavelmente, com Jesus. Homens que levaram Jesus. Homens que os sacerdotes já tinham maltratado Jesus. Os guardas do templo, porque existiam os guardas ali que, segundo eles, precisavam proteger o sacerdote. Hoje não tem líderes religiosos aí que, quando ele vai sair, ele parece um popstar, é segurança de todos os lados. Os líderes religiosos, tem que andar de carro blindado. Você é blindado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que realmente viver como Jesus viveu no meio do povo. Jesus ele estava aqui, as pessoas que Jesus alimentou, sustentou, ensinou, eram os mesmos que estavam gritando aqui, crucificam. Porque quando as pessoas querem algo, e muitos querem um evangelho hoje, um evangelho que satisfaça o seu desejo. E naquela época muitos deixaram de seguir a Jesus por isso.
Não, não dá para seguir Jesus, mas não. Ele parou de fazer milagres, ele parou de... Cadê o pão, cadê o peixe que ele fazia? Agora só fez 2 vezes. Mas Jesus, ele diz aqui em João 6,56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui é cumprir aquilo que Jesus está dizendo, né? Comer a sua carne e beber o seu sangue é ouvir as suas palavras e obedecer. Agora eu pergunto aqui, você está aqui no meio da multidão hoje ou você está olhando para Jesus? Ou você quer você quer estar no lugar onde tenha muita gente ou você quer estar no lugar onde Deus é glorificado da forma certa, da forma correta? Onde a palavra é pregada e você tem que ser transformado pela palavra. Deus pode fazer maravilhas? Pode, mas a maior maravilha que Ele pode fazer é um coração convertido e um verdadeiro discípulo seguindo a Ele.